Olá, queridos viajantes, aqui é a Carla Cursi. Para você que não me conhece, eu já viajei por mais de 60 países. Eu vou compartilhar aqui com você o que pode dar errado numa viagem. Vou mostrar para você o que você vai fazer para não dar errado e, se porventura acontecer, o que você vai fazer para consertar. Muito bem, gente, olha só. Se você ainda não está inscrito no meu canal do Instagram, tá? Vai lá no Próxima Parada 747. Todo dia a gente tem dicas de roteiro, tudo dentro de um universo de viagem a gente discute lá. Você acompanha a organização das viagens dos nossos viajantes, até para você fazer a sua viagem ou pedir que a gente ajude para que você faça a sua viagem, né? A gente faz aí os roteiros personalizados. Mas se você quiser montar a sua própria viagem, é só seguir a gente e você tem dicas valiosíssimas para o sucesso da sua viagem, tá? Também você pode entrar na nossa fanpage do Facebook, Próxima Parada 747, e se quiser conversar com a gente sobre efetivamente o planejamento de uma viagem para você, para sua família, para suas amigas, seus amigos, entre em contato pelo WhatsApp. Tá? Aqui nós temos, a gente vai acertando os detalhes, entendendo o que você quer na sua viagem, para que a gente possa alcançar aí aquela, né, realizar aquela viagem do sonho. Tá? E esse vídeo está sendo gravado por duas situações. Primeiro, porque recentemente um perseguidor nosso do Instagram perguntou assim para mim: Meu Deus, vocês fazem tantas viagens e nunca dá nada errado? Eu dei risada, falei, nossa, já deu muita coisa errada nessa vida, né? Mas o que sobrou foram memórias legais, a gente resolveu, nunca aconteceu nada gravíssimo, apesar de já ter acontecido coisas que nos deixaram, assim, muito tristes, né? Pelo fato de, né, ter acontecido. E também porque, neste momento em que estou gravando esse vídeo, um casal de viajantes nosso está lá no Atacama, no Chile, e eles tiveram um problema no embarque do voo deles. E aqui no nosso vídeo, vou falar para você o que aconteceu, tá? Para você ficar ligado nos nossos vídeos aqui, nas nossas dicas e na sua viagem, para que você não cometa aí erros, né, que podem prejudicar a sua viagem. Ou que você tenha alguém como a gente aqui do Próxima Parada 747 para te ajudar a resolver problemas caso eles aconteçam. Porque, como eu disse, mesmo planejando uma viagem, mesmo tudo certinho, mesmo para viajantes de longa data, como é o meu caso, muitas vezes a gente passa por perrengues. Então tem que saber como resolver, certo? Então, assim, as estatísticas não tem como burlar, né? Quanto mais você viaja, maiores são as chances de alguma coisa dar errado, né? Então, assim, eu vou contar algumas coisas para vocês aqui, algumas coisas são impublicáveis, tá? Mas eu vou mostrar para você o que aconteceu e o que eu fiz para consertar. E aí você, se caso isso acontecer um dia com você, você já sabe o que fazer, tá bom? A primeira situação que eu quero dizer para você é com relação, já no começo da sua viagem, que é a roupa que você está usando e o raio-x do aeroporto, tá? Quem ainda não voou, que está marcando sua primeira viagem de avião, presta muita atenção na roupa que você vai usar. Por quê? Às vezes a gente quer usar aquela roupa mais bonita, cheia de frufru, especialmente as mulheres, né? E acontece que você chega lá no aeroporto, você tem que começar a tirar toda a roupa, porque os metais precisam ser retirados, senão fica pitando. Então, assim, é importante. Sabe aquelas botas, quando você vai para um destino de inverno, você quer colocar aquelas botas toda cheia, toda trabalhada? Então, tem que tomar cuidado, porque ele vai apitar. Então, já vai preparado com uma roupa de baixo mais bonitinha, porque provavelmente, de baixo eu tô falando não calcinha e sutiã, tá? Mas uma roupa mais ok, assim, que se caso você tiver que começar a tirar aquilo que está apitando, você esteja adequadamente vestida. E eu digo isso porque, assim, eu tô pensando nisso porque eu cheguei num detalhe de uma viagem que eu fiz para a Alemanha. Eu fui passar no raio-x na volta. E eu tinha, meninas, vocês vão me entender, eu tinha uma calcinha, ela tinha um negocinho de metal nela. E eu já tava, né, só com uma blusa tipo essa que eu tô usando agora, e aquele negócio apitando, e ela passava, né, aquele raio-x em mim de novo, individual, e ficava apitando.
até que eu me toquei que eu estava. Mas isso demorou um tempão, me estressou, fiquei com medo, enfim. Então, cuidado com a roupa para não atrasar a sua viagem, não atrasar quem está atrás de você, ali te esperando, né? E cuidar com essas questões. Então, para não errar, já fica atento com relação a isso. Até porque, assim, tudo, como tudo na vida, né? A gente aprende, né? Então, viajar é um aprendizado. Quanto mais a gente viaja, mais coisas acontecem, a gente aprende mais. E aí eu trago aqui para você se ligar. Desde as coisas bem pequenas, né? Até porque se você pensar, por exemplo, na primeira vez que você viajou, quanta coisa de diferente você teria feito, né? E dá até nervoso, né? De lembrar dos perrengues, né? E olha, modéstia à parte, eu me considero uma excelente viajante. Quando a gente viaja, claro que a gente tem aquela expectativa que seja uma aventura muito divertida, mas alguns erros, algumas coisas fáceis de evitar, como esse caso aí, já pensar na roupa, os homens, né? Evitar, né, já ir tirando o cinto, o relógio, tudo que possa apitar, você já vai tirando na fila para que lá na hora que você estiver passando o raio-x, você não fique indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, porque tudo isso é muito chato, tá? Bom, sem delongas, a nossa segunda dica sobre viajar e os perrengues de viagem é ter a mala danificada ou extraviada. Fiz uma viagem para Califórnia, nós estávamos em 5 amigas, e sabe aquela amiga sua super querida, mas que ela é aquela que mais implica com as coisas? Pois é, foi exatamente na mala dessa nossa amiga, a mala dessa nossa amiga, que foi extraviada. Nós passamos 21 dias nos Estados Unidos e a mala dela só chegou às mãos dela no último dia de viagem. A mala dela foi para a Austrália, foi para Nova Zelândia, foi parar na Alemanha, Reino Unido, aí andou pelos Estados Unidos inteiro praticamente até chegar nas nossas mãos. E por que eu estou falando isso? Quando você despachar a sua mala, tanto em viagens nacionais quanto em viagens internacionais, é extremamente importante que você leve na sua mala de mão, tá? Na sua bolsa, uma muda de roupa. Tá? Uma roupa íntima, uma muda de roupa, porque isso pode acontecer. Já aconteceu comigo quando o Marcelo, meu marido, e o Davi, meu nenê, chegamos em Fernando de Noronha, nossa mala foi extraviada, a mala dos três, nós estávamos em Fernando de Noronha. Se eu não tivesse levado uma mala com mudas de roupas, nós teríamos passado 24 horas em Fernando de Noronha, onde não tem nada para comprar, e o que tem para comprar é caríssimo, né? Ainda mais com coisas de bebê. A gente ficaria aí sem a nossa mala. A nossa mala chegou na manhã do dia seguinte. Então, sempre leve uma muda de roupa na sua mala de mão, tá bom? A outra questão, então, é errar o aeroporto. Muita atenção, porque às vezes a gente compra o voo assim, ó, buscar todos os aeroportos. Quem já comprou voo sabe disso. Vai para São Paulo, tem Viracopos, tem Guarulhos, tem Congonhas. E certa vez eu fui a São Paulo, busquei dessa forma, eu desci em Guarulhos, tá? E na minha volta fiquei despreocupada. Eu só gravei o número, o horário do meu voo e o dia e fiquei bem despreocupada. Cheguei em Guarulhos, o meu voo era em Viracopos, Campinas. Tá? Eu perdi esse voo, tá? Perdi esse voo por pura desatenção, por pura desatenção. Então presta muita atenção em qual aeroporto você vai pegar o seu voo, tá? Para você não errar e se acontecer aí algum problema, né? É por isso que é sempre bom chegar no horário, né? Ou bem antes no aeroporto, porque se der algum problema, dá tempo de consertar. No meu caso, eu acabei me atrasando para chegar no aeroporto e o resultado foi que já não tinha mais o que fazer, tá? A não ser comprar um novo voo de última hora. Tá? E já que a gente está falando sobre perder voo, eu já quero aqui mostrar para você a questão de não perder voo por atraso. Tá? Às vezes a gente vai achando, vai dar, vai dar, vai dar. Mas lembre-se, ó, viagens nacionais, 2 horas de antecedência. Viagens internacionais, 3 horas de antecedência. Mas se você já sabe que você é meio enrolado, já acrescenta 1 hora a mais. Voo doméstico, 3 horas. Leva coisas para você ler, o seu computador para você trabalhar, enfim, tá? Mas não perca voo, tá? Por você estar atrasado. E também os voos eles podem ser cancelados. E agora eu quero falar sobre essa questão do cancelamento, que é o que eu falei para você que eu contaria o que está acontecendo com os nossos viajantes. Eles estão hoje lá no Atacama. O que aconteceu? A viagem foi comprada pela 123 Milhas.
né? O que é ótimo, é uma empresa que vende passagens muito mais baratas. Então, para você reduzir o seu orçamento, tudo certo, não estamos falando mal da 123 milhas, não. Só que o voo foi comprado com eles, a empresa aérea chilena mudou o voo, mandou a notificação para 123 milhas, só que a 123 milhas não atualizou esse bilhete, não avisou os viajantes de que havia mudado esse voo. Eles chegaram madrugada no aeroporto de Santiago para pegar o voo para o Atacama, quando eles, infelizmente, foram deparados, né, com a seguinte notícia: olha, nós avisamos que esse voo foi mudado e, como não tivemos resposta, nós não alocamos vocês e hoje nós não temos mais voo. Olha só o que aconteceu. Então, essa situação é bem ruim. E situações como essas podem acontecer. Não é tão comum, mas podem acontecer. Agora, depois do mundo pós-pandemia, muitas empresas aéreas ficam mudando os voos constantemente. A Azul, a Gol, a TAM, porque eles estão realocando os voos. Eles não estão com a frota toda no ar ainda. Então, é muito comum você ter que prestar muita atenção. Se você está com viagem marcada, fica acompanhando as atualizações do seu voo, porque pode ter mudanças aí que vai mudar toda a rotina da sua viagem. No caso deles, gente, eles estão num lugar muito remoto. Quem organizou todo o roteiro deles fui eu. Então, pelo fato de eu ter organizado o roteiro deles, eles me avisaram dessa situação, eu falei, vou falar com a 123 milhas. Então, neste momento, eles estão fazendo a viagem deles tranquilamente. Eu já estou falando com a 123 milhas, a empresa já está encaminhando o reembolso das passagens. Espero que comprar uma nova passagem. E eu mostro aqui para você, olha, isso aqui é conversa que eu estou tendo com a 123 milhas, né? Olha aqui, a 123 milhas falando sobre a questão do reembolso, para mostrar o comprovante, que se eles não tivessem alguém assessorando nesse processo, eles estariam parados, sem aproveitar a viagem, se estressando, porque isso é estressante, né? Por conta de um voo cancelado que não foi avisado. Às vezes até a própria pessoa pode errar, às vezes não tem uma outra empresa, a pessoa recebeu no e-mail e não percebeu, né? E pode acontecer, e aí você tem que saber como resolver. Então, como já tenho muitos quilômetros rodados, acabei, então, sei, né, qual é a linguagem a utilizar com a 123 milhas e eles não terão dano algum da viagem deles. Então, fizeram tudo que era para ser feito, que estava no planejamento. Outra questão que eu quero falar aqui é sobre os documentos importantes para o embarque. Documento importante para o embarque não é só RG, não é só passaporte. E por quê? Porque cada destino, e diante da programação, você precisa saber o que você precisa levar. Então, por exemplo, se você vai para um destino que você vai alugar um carro, checa se a sua carteira de motorista está na validade, se você está levando a carteira de motorista. Hoje em dia, muitos países pedem o comprovante de vacinação, então você precisa ter isso em mãos, senão você não embarca. Tem alguns países que exigem visto. Essa questão do visto volta e meia está mudando, inclusive a Europa, a partir de 2022, terá mudanças com relação a essa questão do visto. A gente precisa, não é exatamente um visto como dos Estados Unidos, mas você vai ter uma espécie de visto para poder entrar lá. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Então, carteiras de vacinação, olha, vou contar uma coisa para você. Quando eu cheguei na Tailândia, a Tailândia exige um comprovante da vacinação da febre amarela. Nós chegamos, gente, são muitas horas de voo, são mais de 24 horas de voo para você chegar no país. A gente chegou super cansado lá e tinha uma família, tinha duas crianças, inclusive grandes já, tipo de 8 e 12 anos, mas era uma família com crianças. E eles chegaram lá e eles não se atentaram de pedir o comprovante de vacinação com a Anvisa. É oficial, não é a carteira de vacina. Eles levaram a carteira de vacina, gente. E aí, claro que eles não aceitaram, no aeroporto eles não aceitaram, eles não puderam nem sair do aeroporto. Não sei o que aconteceu com eles, tá? Mas eu acompanhei a mulher chorando, desesperada, porque ela queria entrar na Tailândia, ela não pôde, porque ela não tinha o comprovante da Anvisa, tá? Comprovante da Anvisa. Então se liga aí, porque tem alguns destinos que exigem esse tipo de documento, tá certo? Então essas são as minhas dicas, tá? Para você não passar perrengues na sua viagem. A gente tem muitas outras coisas para fazer, para falar, mas isso a gente fala num outro momento. Vou gravar outros vídeos aqui falando sobre coisas para você não fazer na viagem, para não estragar a sua viagem.
tá? Então aqui são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, tá bom? Bom, se você já passou por algum perrengue desse e quer compartilhar aqui com a gente, comenta aqui no vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe aqui o nosso canal do Próxima Parada 747 com seus amigos, com seus familiares, fala para eles seguirem a gente no Instagram, assistir os nossos vídeos do YouTube e vamos lá programar a nossa próxima parada e o 747 está aqui para te ajudar com isso, tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima parada.